Obrigado, senador Paulo Paim. Nos momentos, sempre, mas especialmente nos momentos de crise, o desespero leva pessoas a exigir aquilo que não podemos realizar. Mas, de outro lado, nós não podemos deixar de realizar aquilo que devemos e temos condições de fazê-lo. Por essa razão, quando explode essa crise do combustível no país, nós devemos ressuscitar teses, conceitos, projetos que possam contribuir para minimizarmos o drama vivido hoje pelos brasileiros. Por essa razão, apresentei 2 projetos. E a sugestão que faço é que o presidente Eunício Oliveira possa recolher na casa todos os projetos que se refiram à questão dos combustíveis para um debate, para a priorização de todos eles, a fim de que o Senado Federal possa contribuir com soluções efetivas e possa oferecer resposta a esse reclamo da sociedade brasileira. Apresentei ontem um projeto que dispõe sobre os percentuais de adição do biodiesel a óleo diesel comercializado no território nacional. O governo esqueceu o biodiesel e nós estamos tentando relembrar ao governo que o biodiesel é uma solução, inclusive ecologicamente perfeita. Nós estamos propondo uma escalada de 11 ou 15 de início de adição ao óleo diesel, passando para 20% em seguida, portanto, uma margem de até 20% de adição do biodiesel ao óleo diesel, e a constituição de um grupo técnico para estudos, a fim de verificarmos a possibilidade de chegarmos até 100% de utilização do biodiesel. Estaríamos aí, certamente, proporcionando uma redução significativa do preço do diesel no nosso país. O outro projeto aí diz respeito ao tão reclamado liberalismo econômico. Nós estamos apresentando um projeto que dispõe sobre a política energética nacional para disciplinar a comercialização do etanol. Vamos simplificar. O que quer esse projeto? Quer permitir às empresas ou consórcios de empresas produtores de etanol que comercializem diretamente com os consumidores por meio de postos revendedores próprios ou diretamente com os postos revendedores, com distribuidores autorizados, com o mercado externo e com outras empresas ou consórcios de empresas produtoras. Certamente, a eliminação de intermediários reduzirá o custo do etanol na bomba, facilitando, portanto, o consumo deste combustível. Creio que, eu vejo ali ao fundo o presidente Eunício Oliveira, é uma sugestão que faço modestamente ao presidente da Casa, para que peça a sua assessoria que investigue a relação de projetos desse gênero existentes na Casa, para que possamos dar prioridade a eles e estabelecer aqui um debate que possa fazer do Senado Federal protagonista num momento tão importante para a vida do país e, sobretudo, para a redução do preço dos combustíveis no nosso país. Certamente temos outros projetos, eu apenas apresento 2 aqui como sugestão, tem um outro que diz respeito a caminhoneiros, mas certamente outros senadores devem ter iniciativas semelhantes que possam contribuir. Certamente, todos nós estamos contrariados com essa política de preços adotada pela Petrobras. A partir de 2016, quando o presidente Temer, por decreto, autorizou a Petrobras a promover reajustes sistemáticos
dos preços dos combustíveis, nós passamos a viver o drama diário da ameaça permanente da inviabilização de certos setores da economia, notadamente aqueles que trabalham com o transporte. E o que ocorre? Com a autorização do presidente da República para praticar a política de preços que vem praticando, a Petrobras tem como referência os preços internacionais do petróleo. E nos últimos 3 meses, nós tivemos uma elevação de 23% desses preços, senador Medeiros, em razão, sobretudo, das sanções dos Estados Unidos ao Irã e do crescimento da tensão no Oriente Médio e da redução da produção de petróleo na Venezuela. Houve uma elevação de preços da ordem de 23%. Elevação esta incorporada na política de preços da Petrobras, que ignora as suas próprias potencialidades. Temos a possibilidade de produzir muito mais. Não se entende porque houve essa determinação do governo para que a Petrobras, através das suas refinarias, trabalhe na baixa, ao invés de trabalhar a pleno vapor. Nós sabemos que temos o suficiente para atender a demanda nacional. Nós produzimos mais barris de petróleo do que consumimos. E, certamente, se praticássemos preço no Brasil referentes ao custo do barril de petróleo, estaríamos oferecendo preços muito inferiores ao que são praticados atualmente. Presidente Eunício, já vou concluir. Não há como não discutir uma nova política de preços a ser adotada pela Petrobras. Nós sabemos que há uma preocupação dos dirigentes da Petrobras em tapar o buraco aberto pela corrupção nos últimos anos. A empresa perdeu metade do seu valor patrimonial. Mas não é justo que se cobre do consumidor, não é justo que se cobre dos brasileiros. Não foram os brasileiros que assaltaram a Petrobras. É possível, sim, reduzir o lucro sem trabalhar com prejuízo. Não há por que permitir que 392 empresas, a partir de 2016, 33% a mais de empresas importadoras de derivados de petróleo. Temos hoje 392 empresas. Obrigado. 392 empresas importando derivados de petróleo. Obviamente, pode ser bom para a Petrobras, pode ser bom para os acionistas da Petrobras, mas é péssimo para o Brasil, é péssimo para os brasileiros. Por essa razão, nós vamos continuar insistindo, senhor presidente, com o objetivo de que a Petrobras adote outra política de preço, que o governo brasileiro determine uma nova política de preço, que leve em consideração o custo do barril produzido aqui no nosso país. É evidente que outros países atuam desta forma. É um exemplo bom para que o governo brasileiro aprenda com certos países produtores que praticam preços de conformidade com o custo da sua própria produção em benefício, é uma política doméstica de preços, em benefício da população local.